Põe o Arthur Jorge, esse é bom. Melhor do que o Léo Jardim. Ah, mas não ganhou nada, o Léo Jardim também não. Melhor do que o Léo Jardim e mais bonito. Põe aí, ele rebateu as críticas sobre a queda física do Cruzeiro. Põe aí. É um problema físico, como nós conseguimos na Bahia dar a volta depois de estar a perder 1-0 e irmos atrás do resultado e vencer o jogo. De estarmos a jogar em Buenos Aires com -1 e termos o suportado e termos criado uma oportunidade no final do jogo para ganhar e termos na Católica também aguentado um resultado com -1 jogador na segunda metade. Se isso fisicamente demonstra deficiências na equipa, eu não sei exatamente qual é que é aquilo que deve ser o comportamento físico de uma equipa. Então, é ele não usando do expediente físico para o que aconteceu no final da partida. E aí ele exemplifica com o Cruzeiro jogando com a menos contra a Católica, o Cruzeiro jogando com a menos contra o Boca, o Cruzeiro conseguindo uma virada contra o Bahia na Fonte Nova, o Cruzeiro competindo fisicamente com o Palmeiras dentro do Allianz. Então, é uma questão realmente de concentração dos atletas, HG. O Cruzeiro se desconcentra, para mim, claramente, quando consegue fazer o segundo gol ontem contra a Chapecoense. Então, e seria fácil, né, HG? Na sequência que o Cruzeiro está, e que todos os clubes do futebol brasileiro estão, 9 jogos em abril, 9 jogos em maio, ele poderia muito bem. Pegou um Cruzeiro escorraçado, fisicamente pela gestão anterior, e ele está só trabalhando de uma manutenção. O Cruzeiro tem passado por uma restauração, seria bem cômodo para ele colocar, mas ele exemplifica jogos que o time deu resposta fisicamente, e aí coloca muito mais na questão do nível de concentração, do comportamento, o Arthur Jorge falando a respeito. Então, não tem essa de... aconteceu isso porque caiu fisicamente. Não, foram outros fatores e ele sai elencando exatamente exemplos de onde o time mostrou-se fisicamente bem, mas também concentrado até o final para conseguir os resultados. Mas se ele mete essa do cansaço, se ele mete essa do calendário, se ele mete essa das viagens, do excesso de jogos, ninguém ia questionar. Mas ele preferiu não, ele preferiu jogar a real. Então, se ele mete essa, ninguém ia questionar. Ninguém ia questionar, entendeu? Então, nessas horas aí, que é interessante você prestar muita atenção no que diz, mas aí nós estamos falando de um conjunto de fatores. Um momento como esse, ele poderia ter metido o louco e falado isso. Ele poderia, no momento de 70% de aproveitamento, ele poderia bater no peito, ficar naquela de que eu venci, nós empatamos e eles perderam. Ele poderia usar desse argumento, se ele quisesse, mas ele não é escroto para fazer isso. Ele poderia usar um monte, ele poderia falar, ô Arthur Jorge, mas você, não estou dizendo o caso especificamente de ontem não, mas aí em outros jogos. Você demora a mexer, você morreu com duas substituições que você poderia ter feito, e ele falar... mas esse é o elenco que eu tenho. Ele poderia fazer isso, mas ele não faz. Ele não empurra a responsabilidade. Então, quando vocês aí que falaram que a direção do Cruzeiro ficou emocionada quando propôs um contrato de 5 anos, a gente não ganhou nada ainda, tá? Nós estamos falando do dia a dia. O que levou o Cruzeiro a propor, o que levou o Arthur Jorge a aceitar é um conjunto de fatores. O encanto pela metodologia, pelo dia a dia de trabalho e o próprio Arthur Jorge entendendo o clube que ele está trabalhando. Porque quando o Cruzeiro estava na merda, quando o Cruzeiro estava lá rebaixado, na merda, dificuldade, quase que caiu de novo depois e tal. Aquilo ali, quantas vezes nós criticamos aqui? Criticamos elenco, papel às vezes do Ronaldo, dos erros que aquela direção cometia, né? Sem obviamente deixar de enaltecer também os acertos, mas criticava. Só que hoje... é um conjunto de fatores que levou o Cruzeiro o Arthur Jorge, a ter esse aproveitamento de 70%. E esse ano errou também, HG, com a extensão do Tite. Inclusive, o Tite fez hora extra. Nós criticamos aqui, inclusive, e de forma pesada. Pesada. Inclusive antes, já tínhamos criticado e muito aqui o período do Alexandre Matos. Então, para não falar que, não critica porque está na gaveta, não critica porque é amigo dos caras, não, criticou pra cacete. É porque a memória é curta. Pois não, meu jovem? Posso te perguntar? Pergunta o que você quiser, fala que eu discuto. Você tem a informação, ou se saiu essa informação, qual foi o valor da multa que o Cruzeiro pagou para ter o Arthur Jorge? O valor, não, eu levanto para você. Eu acho que era 2 milhões de euros que ficou no... É cravado esse valor? O valor era mais alto. Era bem mais alto.
Que a gente ia falar de 6. Aí depois falaram reais. que não ia ter, que tinha só um valor que deviam a ele. Não, que ele devia ao clube, aliás. Tá. Aí depois... Não, que ele devia ao clube ou ele devia... Ah, não lembro. Aí depois... falou, não, mas a gente quer agora. Não, para querer agora tem que dar uma compensação. Aí veio a multa. Posso te fazer uma Acho que foi 2 piliquinhos. mais uma pergunta? E a multa baixou um pouquinho por conta da circunstância da guerra. Parece que foi 2 piliquinhos. 2 a 3. Acho que foi 2 de euros. 2 de euros. 2 de euros, né? 2 de euros. Tá. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acredita que com o comando do Tite, da forma que estava sendo levado, esse time conseguiria... Deixa eu sentar. Então, me pergunta que agora eu virei comentário. Tá. Everton Guimarães, vou fazer uma perguntinha para você que fácil. Fácil. Você acredita que com o Tite no comando da equipe do Cruzeiro, ele conseguiria a classificação na Copa do Brasil para o Goiás e ter, nesse momento, dependendo só de uma vitória, para se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores? Não. Por quê? Por quê? Porque o trabalho era ruim, cara. Porque o trabalho era ruim, porque a metodologia não funcionava. E quem estava dizendo é quem estava lá no dia a dia. O problema, quando você ouve, por exemplo, quando você ouve, e aí não adianta vocês quererem brigar, pô, mas lá vem vocês de novo, com a mesma resenha, de comparativo. Não, tem que comparar. Nós somos rancorosos. Então a gente vai comparar com o Léo Jardim, a gente vai comparar com o Tite. E isso aqui, você busca argumento, além do aproveitamento, você busca argumento, porque você fala com gente do clube. Aí gente do clube diz para você assim, a metodologia é muito diferente. O dia a dia é muito diferente. O entendimento dos jogadores, da maneira que o treinador passa, é muito diferente. Então eu sou obrigado a admitir, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Mas um dia desse estava no rebaixamento e a gente estava aqui, ai, Cruzeiro, meu Deus do céu, olha o risco, olha como... Aí o cara vem e faz 9 jogos, tem que 7 vitórias? 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E mesmo nas derrotas, as derrotas... São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. Contra o Atlético, não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Não acho nem contra o São Paulo foi um lixo, não. Tá? Mas contra o Atlético foi o único jogo que você pega e você diz, não, aqui não viu o cheiro da bola. Os demais não. Então, hoje é 9º lugar, 23 pontos. Não vou dizer que já está classificado na Libertadores, porque não está. Vai ter que parir uma bigorna para ganhar, mesmo desse Barcelona que já está morto aí. Agora, isso é método de trabalho, gente. O cara, quando é bom, o cara chega e dá resultado. Cara é o que não dá resultado. E aí você vai analisar todo o espectro para você chegar aqui e ter só um comentário. A escolha pelo Arthur Jorge, inclusive chancelada pelo próprio Léo Jardim, foi até o momento uma escolha correta. E me parece que vai continuar sendo uma escolha correta. Muito obrigado.